Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, hoje segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, graças a Deus, meio-dia e 2, meio-dia e 3 mais ou menos. Sejam bem-vindos mais uma vez essa semana que nós esperamos e cremos ser uma semana preciosa, poderosa, maravilhosa na presença do nosso Deus. E é um prazer receber você mais uma vez junto conosco nesse momento tão precioso, tão maravilhoso no início da semana, nesse meio-dia, né? Como o Salmo 91 fala, da oração do meio-dia, do clamor ao meio-dia, da oração feita nesse horário. Nós cremos que Deus estará nos abençoando também no nome de Jesus. Daqui a pouco nós estaremos orando por você, daqui a pouco nós estaremos pedindo a Deus em favor da sua vida, em favor do seu lar, em favor da sua casa. E temos a certeza que Deus estará abençoando para a louvor e glória do nome dEle, no nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra, né? E graças a Deus, um momento de série, né? Olha que bacana, né? Uma série falando sobre quarentena e cada vez mais Deus nos trazendo informações preciosas, nos ensinando através da sua bendita e poderosa palavra o que significa a importância, o alvo, o objetivo dos 40 dias ou os 40 anos, né? Que compõem uma quarentena. E graças a Deus, nós louvamos a Deus pela sua palavra, que é o nosso conforto, é o nosso manual de instrução, nossa bússola, né? Para onde nós queremos ir, para onde nós queremos chegar, a palavra nos conduz de uma forma muito preciosa e maravilhosa. Seja bem-vindo ao programa Liberdade e Vida, e hoje dos escritórios da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, número 119, a segunda paralela, garagem São Francisco. Passou a BR-040, a entrada da BR-040, segunda paralela, você sobe a paralela à sua esquerda, você sobe e você está lá em nome de Jesus, tá bom? Aleluia. Programa Encontro com a Palavra. Aleluia, né? Glória a Deus. Olha, vamos fazer dentro de hoje, dentro dessa série, né? Eu coloquei um louvor aqui para a gente poder estar bem legal. E dentro dessa série nós falamos que a quarentena veio para provar, para humilhar, para ver o que estava no coração do homem, né? Para poder ver o que estava dentro do coração, dentro da vida do homem. E nós separamos o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, para nós falarmos sobre isso. E dentro dessa provação, dentro dessa quarentena, nós falamos da humilhação do dilúvio, de Golias, e a humilhação de Paulo, passando por diversas quarentenas, por pregar o Evangelho, né? Ele foi submetido a muitas leis por causa da pregação do Evangelho. Então nós vimos a quarentena, né, nesses 4 pontos. No primeiro ponto, fala sobre a humilhação, e agora nós vamos falar sobre provação. Nós falamos semana passada sobre a provação da vida de Moisés, os 3 períodos de 40 anos que ele foi testado, foi provado, e graças a Deus nós aprendemos que a prova para poder saber se nós estamos prontos para chegar aonde nós queremos. E hoje nós vamos falar de um versículo que está no livro de Números. Nós fizemos as nossas anotações. E no livro de Números, capítulo 32, o versículo 13, a palavra de Deus diz a seguinte coisa: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, porque se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez eles andarem
errantes pelo deserto 40 anos. Olha a quarentena aparecendo aí outra vez. Fez eles andarem no deserto por 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Repetindo, Números capítulo 32, versículo 13, diz assim: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Então nós começamos a falar desse teste, dessa prova, dessa provação que Israel passa, e Israel, infelizmente, segundo o texto sagrado, as Sagradas Escrituras, eles foram consumidos por causa do seu comportamento. Por causa do comportamento de Israel, por causa da atitude de Israel. Hoje de manhã cedo eu estava pensando nas coisas de Deus, meditando, e uma coisa interessante, eu vim ontem desde a Santa Ceia, foi muito preciosa, muito maravilhosa, graças a Deus os nossos 4 horários que nós tivemos, graças a Deus, para poder atender. A Santa Ceia é algo sagrado. O crente verdadeiro, ele não abre mão da Santa Ceia, me desculpe falar isso. É lógico que existem alguns motivos sérios, e a gente entende isso, doenças, enfermidades, mas o crente verdadeiro, ele não abre mão da Santa Ceia. Me desculpe falar dessa forma, me desculpe a maneira de falar com você, mas o cristão mesmo, para valer, a Santa Ceia é algo sagrado, é algo muito sagrado. É algo muito expressivo para a igreja que se reúne para compartilhar da Santa Ceia. Se reúne para diversos motivos, para pedir perdão um ao outro por ter falado, ou ter feito alguma coisa má, ou ter falado pelas costas. A palavra de Deus fala que antes de nós entregarmos a nossa oferta no altar, devemos ter um concerto com o irmão. A Santa Ceia serve para nos amparar nessas coisas. Por isso que a palavra de Deus, no momento que nós fazemos a leitura da Santa Ceia, a palavra de Deus fala assim: examine o homem a si mesmo. Então ele faz um exame, se está alguma coisa errada, se algum vício, algum pecado, alguma maldade, ele pede perdão a Deus, e às vezes é tão profundo essa análise que cada um faz. É uma análise individual, apesar de nós estarmos ali no mesmo momento, há uma análise individual, há um exame individual, é uma introspectiva, uma introspecção individual. O que eu fiz, me perdoa, me perdoe, me perdoe, e assim como do pão e do cálice. Então, às vezes o exame é tão profundo que, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, nós devemos naquele instante pedir ali perdão antes de nós chegarmos no altar. Enfim, a Santa Ceia, ela é muito preciosa, e como eu falei, ela tirando os casos de enfermidade, tirando os casos às vezes de extrema urgência, tudo bem, a gente compreende, mas a gente deve muito pensar no nosso comportamento diante da Santa Ceia. E foi maravilhoso, graças a Deus, os 4 horários que nós vamos deixar aplicado nesses dias. No dia de Santa Ceia, nós não vamos abrir mão de estarmos na igreja. É um dia muito precioso, como eu falei, para o cristão. Por isso nós vamos manter esses 4 horários, para nós não termos tipo de aglomeração, enfim. E foi muito bom ontem, graças a Deus. A palavra de Deus nos fala que, como nós tratamos como a quarentena, como esse tempo, esse isolamento, o que traz para o coração do homem, voltando para cá, o que nós estamos ministrando nessa série de quarentena, falando dessa importância de algumas coisas que a gente deve levar em conta, levar em consideração. Então, quando Deus coloca esse povo a andar no deserto, esse povo caminhou 40 anos no deserto antes de chegar à terra prometida, devido à sua desobediência. Precisaram ser provados antes de receber a promessa. É complicado essas coisas, como eu falei com você, eu estava pensando ontem,
na última Santa Ceia, no último horário que nós fizemos. Graças a Deus fizemos os 4 horários. E eu fiquei pensando, Deus, eu fiquei meditando e pensando em algumas coisas. E eu fico pensando, né? A gente fica... E eu fiquei pensando uma coisa, Deus, ele não quer talento, sabe? Deus é bom quando nós desenvolvemos talentos, quando nós absorvemos um conhecimento, quando nós chegamos a uma formação. Isso é muito bom para a gente, isso é muito precioso para a gente. É muito valioso você ter um entendimento melhor das coisas. Mas quando você pega a Bíblia Sagrada, quando você pega a palavra de Deus, você vê que muitos homens, 40 profetas, 40 homens, escreveram a Bíblia Sagrada. Dentro desses 40 homens, nós tivemos príncipes, reis e pessoas muito simples. Por exemplo, Pedro, ele escreve 2 cartas, primeira e segunda, a Pedro, lá no finalzinho. Pedro, ele, quando diz, né, ele era indouto, mas não era ignorante. Ele não tinha tanta habilidade em escrever como Paulo tinha. Perfil de temperamento, perfil de educação, perfil de formação, tudo isso compromete, tudo isso influencia. Mas Pedro, ele, dentro dessa estrutura, dentro desses 40 profetas, dentro desses 40 autores que formaram a Bíblia Sagrada que nós temos hoje, os 66 livros, eram pessoas muito simples, mas obedientes. Vamos dizer assim, essa é a fusão, essa é a fusão das coisas, né? É o evaporar das coisas, né? Aquela água que está parada, você aquece aquela água, ela evapora. Então, é o evaporar dentro da igreja, né? Quando se evapora, toma-se todo o ambiente, se preenche todo o lugar. O copo, quando está água quente, ele evapora e preenche todo aquele espaço. Quando a jarra evapora e preenche todo aquele espaço. A obediência é o vaporar, né? Da vida cristã. A gente não conhece as pessoas pelos talentos. A gente conhece as pessoas pela obediência. O talento é para uma hora propícia, adequada. Obediência é marca, é um registro. Você pode aplicar o talento naquele momento que você está apresentando um trabalho, que você está apresentando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa naquele determinado horário, ou naquele determinado tempo, é um talento. A obediência é uma marca. Talvez as pessoas podem usar o talento e fazer o seu show, suas apresentações, seus startups, e depois dali acabou. Ele muda a voz, ele muda o figurino, ele muda a roupa, ele muda o penteado, ele vai para a sua casa ou para os seus amigos, enfim. Mas a obediência é uma marca. A obediência, ela é um registro na vida do cristão. A obediência é uma questão muito grave, muito séria diante de Deus. É muito complicado essa questão. Por isso que foram 40 anos que eles rodaram, que eles colocaram, que eles tiveram que estar rodando dentro de uma terra. No livro de Josué, capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, mas que nos daria terra onde mana leite e mel. Então, para você ter uma ideia, essa atitude de um grupo de pessoas, bem da verdade 10 tribos, representando muito mais do que a maioria, quando voltam de um relato, e depois desse relato que eles olham a terra
espiam a terra, como diz lá em Números, capítulo 13, versículo 25, ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Então, olha que como o 40 aparece em diversos momentos dentro do livro, dentro da caminhada no deserto. Olha como é que o 40 aparece diversas vezes na história bíblica. E para você ter uma ideia, talvez você não tenha ligado uma coisa com a outra. Esses confinamentos, essas quarentenas, é para quê? É até formar e forjar o que eles querem. Temos a ideia da pandemia, não podemos abrir mão desse caso sério que está infectando, e infelizmente alguns ou outros. Infelizmente, a verdade é essa, está aí. Mas nós vemos que até eles vão forçando, até as pessoas mudarem o comportamento, mudarem as suas atitudes, porque a quarentena é para isso. É para testar. 40 dias eles ficaram espiando a terra, eles ficaram olhando a terra, mas a maioria voltou murmurando. A maioria voltou reclamando. A maioria voltou questionando, falando, lá no livro de Números, capítulo 13, esse povo que foi ver a terra, esse povo que viu realmente que a terra era aquilo que Deus havia prometido para eles, que a terra era aquilo que realmente era o que estaria ao alcance deles. É como algo que você quer, uma promessa, uma resposta que você quer. Deus vai te dar um tempo para saber se realmente isso está em teu coração, se isso realmente vai brotar, vai ser forte no teu coração, até você entrar, ou seja, alcançar de vez a promessa. Então Deus, olha que uma coisa interessante, eles começaram a murmurar, o que aborreceu muito a Deus, por isso o Senhor fez ser provados por 40 anos no deserto. Então Deus coloca eles ali, Deus através de Moisés orienta para que eles levantassem os líderes, os 12 líderes das 12 tribos de Israel, esses 12 homens fossem lá, olhassem, realmente a terra é poderosa, a terra tem um cacho de uva que é atravessado com um varal que 2 homens precisam carregar. Uma vaca dá 80 litros de leite. Mas aí eles olharam para onde não devia ter olhado. Mas naquela terra os homens são enormes, são grandes. Nós seremos esmagados como gafanhotos. Nós iremos perecer. Sabe o que ele estava falando para Deus? Deus, o Senhor nos deu uma terra para morrer? O Senhor nos deu uma terra para padecer? O Senhor nos deu uma terra para morrermos e sermos escravos deles? O Senhor nos deu uma terra para nós servirmos a eles? Quando eles começaram a murmurar, eles tinham diversas conotações. Conotação do medo, da insegurança, da falta de fé, da desobediência, da murmuração. Meu Deus, o Senhor está nos colocando naquela terra para sermos escravos deles. Nós somos pequenos, insignificantes diante deles, mas nós não somos significantes diante de diversas adversidades, por isso nós precisamos de Deus. Nós não somos totalmente o suficientes para poder alcançar uma promessa, a cura de um milagre. A cura, Jesus continua curando e eu sei que Ele continua curando. Eu vejo Ele curar, eu vi Ele curar. Eu vi Ele fazer algo muito precioso. Eu vi, eu sei.
Eu ouvi e vi ele fazendo algo precioso, para a glória e honra do nome dele, aleluia. Nós somos suficientes, mas não somos todos suficientes para resolver os nossos problemas. Vai nos faltar o entendimento, às vezes é um problema espiritual, e às vezes tem abertura espiritual, e às vezes nós vamos ter que confiar em Deus. Realmente Israel nunca na sua história desenvolveu muito equipamento militar, contrário hoje, graças a Deus, por causa das alianças com outras nações. Israel tem um baita do equipamento militar, mas naquela época não tinha. Então, mas eles tinham que confiar em Deus, essa era a questão. Não era estar numa terra ou ir para uma terra onde o povo era grande, numeroso, vamos ser escravos, vamos ter que obedecê-los. Não, nós não temos tudo o que precisamos, mas nós temos um Deus que é tudo o que nós precisamos, aleluia. Nós temos um Deus que é tudo o que nós necessitamos. Não temos tudo que não temos tudo que queremos, não temos tudo que necessitamos, mas temos um Deus que tudo queremos, um Deus que tudo necessitamos. Aleluia! E eles murmuraram, e aí Deus, olha o que a palavra de Deus fala, olha como é que a palavra de Deus nos mostra que nós estamos dentro de uma quarentena realmente sendo provados, olha, aleluia. E se você entender isso, se você resistir isso, e se você for obediente, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, aleluia. Deus vai te honrar. Não ouça, volte o coração, o entendimento para Deus. Aí olha o que a palavra de Deus nos fala em Números, capítulo 14, versículo 33 e 34. A palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus fala. Os filhos de vocês, Deus falando com Israel, por causa de uma atitude de incredulidade, desobediência e murmuração, olha o que Deus fala. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos. Nosso Deus. Sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Quando eles saem, preste bem atenção, deixa eu colocar uma parte cronológica nesse texto. Quando eles saíram do Egito, Deus faz com que eles vão até a Canaã. Esses espias vão até Canaã, fiquem lá 40 dias. Preste atenção. Eles saem do Egito para Canaã, naquele trajeto que demoraria uma semana. Deus coloca eles a esse caminho, monta o acampamento. Você vê lá, você lembra, a coluna de nuvem durante o dia para segurar o sol e a coluna de fogo à noite para segurar o frio da noite. E Deus naquele momento, o acampamento, falou assim, separa os 12 homens, 12 líderes das tribos de Israel e coloque-os e envia-os até Canaã para poder eles olharem a terra. Eles foram até abrigados por Raabe, lembra? Eles foram abrigados por Raabe. Raabe pede misericórdia a eles quando eles vierem, quando eles fossem, né? Aliás, até que Raabe foi na época desculpe a confusão, Raabe foi na época de Josué, me perdoe. Mas eles estiveram na terra olhando 40 dias. E aí o que Deus faz? Na hora que eles voltam murmurando, reclamando, que seremos consumidos, que terra é essa, que isso e aquilo, olha o que Deus faz. Os seus filhos serão pastores durante 40 anos, sofrendo a infidelidade de vocês.
o último cadáver de vocês, até que o último cadáver de vocês sejam destruídos no deserto. Eles ficaram 40 dias, a cada dia iria representar 10 anos. Então ficaram 40 dias, cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Durante todo esse tempo, o Senhor cuidou desse povo, não deixando faltar nada, nem alimento. Eles estavam vendo o cuidado de Deus, então eles tinham que falar assim, não, nós vamos, mas murmuraram, questionaram a liderança de Moisés e Arão, fizeram bezerro de ouro, murmuravam da comida, da bebida, da água, da carne, que a água era bebida. Olha, tanta coisa. A palavra de Deus nos fala que Deus cuidou deles, Deus alimentou eles. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus fala assim, pois o Senhor seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes não tem faltado coisa alguma. O livro de Êxodo 16:35 fala, os israelitas comeram maná durante 40 anos até que chegassem à terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Então Deus sustentou eles, não deixando que os seus pés inchassem. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, a palavra de Deus fala assim, as roupas de vocês não se gastaram, os pés não se incharam durante esses 40 anos. Olha! E nem as suas vestes calçados se gastaram. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5 fala assim, durante os 40 anos os conduziu pelo deserto. Disse ele, nem suas roupas, nem suas sandálias dos seus pés se gastarão. Essa quarentena de anos foi um tempo de provação, foi muito importante para que o povo de Israel fosse provado, se estavam prontos para receber a promessa de Deus. Será que Deus não está usando essas autoridades, esses ímpios para nos testar? Será que Deus não está usando o ímpio como usou muitas vezes o ímpio para poder corrigir Israel? Será que Deus não está usando o ímpio para poder corrigir os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros? O mundo jaz no maligno. A única coisa que Deus tem nesse mundo é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. O anunciar do Evangelho. A única coisa que Deus tem nesse mundo é a pregação do Evangelho. Porque todos os sinais já foram dados, já foram muitos sinais dados. Será que Deus... Vamos refletir, não estou aqui para afirmar nada, apenas para refletir junto com você e tirar algumas lições da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Será que Deus não está usando o ímpio para nos provar, nos testar? Será que Deus não está usando o ímpio para saber como está o nosso coração? Será que Deus não está fazendo isso? Será que Deus não está nos testando através do ímpio? E a gente vai ver que Deus, em meio a todo esse teste, você pode ter certeza. Olha, o maior projeto que Deus fez, um dos maiores projetos que Deus fez, foi no deserto. Então não reclame do deserto da vida, não reclame do deserto financeiro, não reclame do deserto emocional, não reclame do deserto familiar, não reclame do deserto espiritual, porque é nessa hora que Deus vai realizar um grande projeto. Aleluia! Foi no deserto que Deus fez um grande projeto. Ele sustentou o povo de Israel, ele guardou o povo de Israel, ele deu vitória ao povo de Israel.
Olha o que a Bíblia Sagrada fala: suas roupas não rasgaram. A Bíblia Sagrada é muito claro, o próprio Deus falando que as suas roupas, as suas sandálias dos seus pés não se gastaram, não se gastarão. Eles andaram com a mesma roupa, com a mesma sandália durante 40 anos e elas ficaram como se fossem originais. Olha o que é Deus. Deus agiu até no material. Deus foi tão sobrenatural que agiu na roupa. A roupa não encolheu, não rasgou, não puiu, não ficou fedida. Olha, a sandália, os pés não incharam, nem as sandálias se romperam no deserto. Olha, onde Deus faz uma obra fantástica, fantástica. No meio dos 40 anos, Deus estava com aquele povo, mas aquele povo insistiu em desobedecer, em murmurar, em reclamar. E aí, o que Deus faz? Seus filhos pastorearão aqui e ficarão aqui por causa desses 40 dias. Em vez de ser 40 dias de bênçãos, de buscar, de clamar, de pagar o preço, de ser corajosos. Meu Deus do céu. Eles recuam, eles se afastam e deixam de entrar nas promessas. Não recue, não se afaste. A palavra de Deus fala mesmo, aquele que perder a vida por amor a mim, achará, vai achar. Mas aquele que, quando nós perdemos a nossa vida por amor a Jesus, nós encontramos essa vida. A palavra de Deus fala que aquele que for fiel até a morte, darei a ele a coroa da vida. Farei com que ele seja sentado à direita de meu Pai. Olha, seja firme. A gente sabe que muitas coisas têm acontecido nesses 40 dias, nesses isolamentos, mas fique firme. Quando o seu filho não estiver mais aguentando estar dentro de casa, abrace o seu filho, beije o seu filho, abençoe o seu filho. Quando o seu filho se estressar por causa de uma aula online, abraça ele, beije ele, seja paciente, seja compreensivo. Quando o seu marido se estressar, abrace ele, seja compreensiva. Quando sua esposa se estressar, abrace ela, seja compreensível. Quando falar uma besteira, entra aqui, sai aqui, deixe para lá. Quando alguma coisa acontecer de errado, não se estresse. Eu estou muito tempo em casa, dá uma saída na rua, põe uma máscara, evite o contato com as pessoas, entra dentro do carro, dá uma volta, vai num canto, vai para o meio do mato, vai para a beira de um rio, encoste ali um pouquinho. Se tá sobrecarregado, faça como eu, dá uns gritos dentro do carro de vez em quando, dá uns glória a Deus, aleluia, de vez em quando bem alto, para poder, vai lá desparecer um pouco, para que você não murmure, para que você não abra mão daquilo que Deus tem para você e tem preparado para nós. Aleluia. Aquilo que Paulo fala, aquilo que não subiu no coração dos homens, não veio nos seus ouvidos, é o que Deus tem preparado, aleluia. Maravilha. Fique firme, fique firme, fique firme. Fique firme. Deus vai abençoar. Não seja como esse povo no deserto, que não foi aprovado nessa quarentena. Por isso que Deus usou a quarentena para provação no êxodo. Provação do povo de Israel. Êxodo quer dizer saída. Na hora que eles estavam saindo, Deus provou a eles. Nós estamos de saída também. Nós estamos de saída também. Nós estamos de saída para uma terra, para uma nova Jerusalém. Nós também estamos de saída. Como que nós estamos nessa saída, hein? Amém? Como que eu estou para essa saída? Meu Deus! Como que eu estou me preparando
me comportando para essa saída. Meu Deus. Que Deus possa nos ajudar. Que a sua graça nos envolva e nos capacite. Que as suas misericórdias, como diz lá em Lamentações capítulo 3, que a sua graça e a misericórdia é a razão por nós não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã, que essa graça, essa misericórdia se renove em nós todos os dias, para nos ajudar a nos preparar para essa saída. Amém. Glória a Deus, aleluia. Programa Encontro com a Palavra. Está aqui a palavra. Depois você pega pausadamente, pega os versículos que nós lemos e peça ajuda a Deus. Senhor, me ajude para que eu me prepare para essa saída, para que o meu comportamento não seja igual a esse povo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gostaríamos de orar nessa hora junto com você, né? Agora 12h38, hoje dia 13 de julho de 2020. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do altar, colocar a nossa vida diante do nosso Deus, pedindo a Ele que nos ajude, pedindo a Ele que nós tenhamos bons procedimentos, que a gente possa valorizar muito aquilo que Ele durante muito tempo tem nos dado para o louvor da glória do nome dEle. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos por essa bendita oportunidade, por essas pessoas terem estado conosco, compartilhando, meu Pai, esta palavra. Nesta hora, meu Deus, tão preciosa, tão maravilhosa, eu quero colocar a vida de cada um diante do seu altar, pedindo, meu Deus, que o Senhor, de uma forma muito poderosa, venha suprir as necessidades do teu filho, aleluia. Meu Deus, tome, meu Pai Todo-Poderoso, Pai, essa pessoa que está enfermo, ou, ó Deus, vivendo um período de enfermidade na sua vida com o seu ente querido. Ó Deus, estenda as tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, e, Pai, venha derramar da tua bênção no cálice da cura divina, meu Pai, sobre cada vida no nome de Jesus, Pai. Meu Deus, cure essa enfermidade, Pai. Mata essa enfermidade de irmãos, meu Deus, que contraíram, meu Pai, esse maldito vírus, Pai. Mata esse vírus e a propagação desse mal na vida dos teus filhos, Pai. Mata este mal no nome de Jesus, Senhor. Pai, esse mal não tem autoridade de estar no corpo dos teus filhos, Pai. E no corpo de ninguém, meu Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, envolva nossa vida, meu Pai, a vida dos teus filhos, ó Deus, com o poder do teu sangue, meu Pai, como Israel, meu Deus, foi protegida com a marca do sangue no Egito, assim também, meu Deus, que o teu sangue seja uma marca protetora contra o mal
sobre a nossa vida. Nesta hora, suprindo suas necessidades financeiras, suprindo as suas necessidades emocionais e espirituais. Se Satanás, ó Deus, atravessou o caminho desta casa, desta pessoa, nós ordenamos que no nome de Jesus, ele desapareça agora, ele saia, ele suma, ele seja queimado agora, repreendido pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Abençoe essa vida, Pai Santo. Abençoe essa casa, abençoe este lar, abençoe essa família, essa empresa, esse trabalho, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, pedindo a tua bênção e crendo na tua bênção, no teu milagre. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Para sempre. Para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Obrigado pela tua presença, obrigado por estar junto conosco nesse momento, no encontro com a palavra que acontece segunda, quarta e sexta, meio-dia, e o programa Liberdade e Vida, terça e quinta, às 9h30 da noite. Essa semana nós não teremos reuniões públicas, apenas transmissões online. Nós estamos na campanha de julho, né, falando e declarando que o mês de julho será um mês de boas notícias. Amanhã, Escola de Sabedoria às 7h30 da noite, sexta-feira, 7h30 da noite, domingos, 9h da manhã e às 6h30 da tarde. Nós estamos num momento de precaução, essa é a minha posição. Existem alguns focos, existem alguns momentos, algumas coisas acontecendo do nosso lado, São Judas, Benfica e Nova Era, e nós precisamos ser cautelosos. Estamos tomando todas as medidas, vocês viram ontem o nosso termômetro, precisamos de 2 termômetros, né? Graças a Deus conseguimos comprar um, glória a Deus, aleluia, mas precisamos de 2 termômetros, né? Se você puder nos abençoar, né? Ele compra pela internet, enfim. Vai ser muito bom porque a gente evita a aglomeração e fila na hora de entrar na igreja. Então todas as precauções nós temos tomado, mas é bom a gente evitar isolamento. Interessante, me desculpe a minha colocação, mas mercado está aberto, loteria, banco, está tudo aberto, né? Pessoas estão lá. A igreja que está num ambiente extremamente seguro, ela não pode abrir. Será por quê? Será por quê? Pensa aí e ore, nos ajude orando, tá bom? Deus abençoe você e não se esqueça, no último final de semana de julho, uma vigília, eita bênção poderosa. No último final de semana de julho, nós teremos a nossa vigília. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Uma semana de vitória, de bênção, de unção, possamos ser provados e aprovados pelo Senhor, e não se esqueça, também estamos de saída, amém? Deus abençoa, fica com Deus, uma tarde abençoada e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Transmite esse canal para quantas pessoas você quiser, puder, é lógico, né? Puder, para nós estarmos aí falando, ministrando no coração deles, essa forma simples, mas bem legal. Deus abençoe, fique com Deus, uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Deus abençoe e fique com Deus.